Fala galera, bem-vindos ao último módulo do curso de Anonimato e Deep Web. Aqui a gente vai começar a acessar a Deep Web propriamente dita. Mas antes a gente vai fazer aqui uma breve palestra a respeito da segurança na Deep Web. Antes de tudo eu quero fazer um breve exercício com você. Você concorda com essa frase aqui? A gente estudou, verificou que é verdade. Que as pessoas usam a Deep Web como forma de permanecer anônimo e as pessoas têm sucesso nisso. Inclusive os criminosos. Portanto, a Deep Web fornece segurança e fornece anonimato para os usuários. Portanto, a Deep Web também lhe fornece segurança ao acessá-la, porque você é um usuário. Isso é uma implicação lógica. O que significa que você está mais seguro acessando a Deep Web do que acessando a Surface Web. Tome esta frase aqui como verdade, porque isso aqui é muito importante. Essa frase aqui é fundamental. Isso aqui é muito importante. É muito importante que você entenda isso, que você está mais seguro na Deep Web do que na Surface Web, por mais que o senso comum te diga exatamente o contrário. Repetindo mais uma vez, as duas características da Deep Web são a descentralização e o anonimato. Essas características valem para qualquer pessoa que acessa qualquer rede, seja um criminoso, um agente do FBI, um agente da CIA ou você. Todos os usuários da rede da Deep Web, isso é especialmente válido para o Tor, estão protegidos e com as suas identidades ocultadas no momento em que realizam o acesso. Não tem como ninguém te localizar no momento em que você acessa. O desafio é você manter esse anonimato durante todo o seu acesso. A primeira coisa é, siga as instruções da aula passada, inclusive o fluxograma que eu mostrei para vocês. Então segue tudo o que a gente viu na aula passada, nada entra, nada sai do anonimato, tudo isso é muito importante. Para outras redes, se o seu computador nativo... Para outras redes que não sejam Tor, a recomendação é, se você não pretende baixar arquivo, usa o computador nativo. Se você pretende, sem se importar com o anonimato, usa uma máquina virtual. Simples, se não, você usa o Unix, caso você se importe com o anonimato, e aí faz um tráfego duplo, um para a rede Tor e o outro para outra rede da Deep Web, mas isso já é um tópico bastante avançado. Aí vem a pergunta, eu deveria usar o antivírus ou o firewall? A gente tem que entender o que cada uma dessas coisas faz. Perdão pelo trem apitando aqui no fundo. Então o antivírus é aquele segurança fortão que fica na porta da festa, vendo as pessoas que entram. E ele verifica se a pessoa, se o programa, né, exatamente é isso que ele faz. Se o programa é ou não malicioso. Se o programa for malicioso, ele barra. Se o programa não for malicioso, ele deixa entrar. Essa é a função do antivírus. Em alguns casos, os vírus conseguem passar o antivírus, então eles são passados por segurança e eles se instalam no computador. Nesse momento, os vírus tentam se comunicar com a internet, possivelmente, alguns deles fazem isso. Aí que entra o firewall. Aí o firewall pode bloquear a conexão ou pode permitir. Na maioria dos casos, ele vai bloquear uma conexão maliciosa e não vai permitir que a conexão aconteça com a internet. Em alguns casos, ele ainda pode permitir que isso passe. Assim, tem duas formas de você evitar que isso aqui aconteça. A primeira delas é você usando o antivírus mais poderoso que existe, que é o próprio usuário. Se você dedicar algum tempo para aprender quais tipos de arquivos são mais propensos a terem ameaças e quais não são, você vai ser capaz de identificar esses arquivos aqui e fazer o papel do antivírus. Você vai ser o seu próprio antivírus. Como que você faz isso? Estuda técnicas de navegação segura. Dá uma olhada nos links aí, tem um vídeo meu a respeito disso. Qual que é a moral da história? A Deep Web a gente já viu que é mais segura que a internet comum, então não tem por que você reforçar a segurança ao acessar a Deep Web, sendo que ela é mais segura. Então a minha recomendação é, usa o mesmo nível de segurança que você está acostumado, usa o firewall que você já usa na Surface, usa o antivírus que você já usa na Surface, sem problema nenhum. É o tipo de coisa que eu faço, não tem problema, eu garanto para você que não é mais perigoso acessar usando o mesmo nível da Surface. Aí tem a pergunta, será que eu devo usar uma VPN? Não, pelo amor de qualquer coisa que você acredite, não use uma VPN. Tem duas formas de você usar a VPN. A primeira delas é, você tem aqui o Tor em verde e você tem a VPN em vermelho. Então toda a conexão que é passada, ela passa primeiro pelo Tor e depois passa pela VPN, desse jeito aqui. Então o IP final corresponde ao IP da VPN. Isso quebra o anonimato criado pelo Tor. Porque isso pode registrar lá no servidor que o seu IP real tem o IP da VPN, caso você use o Tor apenas como um dos serviços. Então isso vai piorar bastante as coisas. Não faz isso, porque isso é um problema. A segunda coisa é você fazer exatamente o contrário. Então você tem primeiro uma VPN, e aí depois você passa o Tor por toda a máquina, usando o Unix, usando alguma coisa desse tipo. Desse jeito que eu estou mostrando para vocês aqui. Então nesse caso,
O IP que chega é o IP do Tor. Nessa situação, a VPN é simplesmente inútil, não tem nenhuma razão para a VPN existir quando você faz esse tipo de coisa. Isso, no máximo, vai deixar a conexão mais lenta e vai fornecer um pseudo-anonimato para os demais processos. Por que pseudo-anonimato? Porque a VPN é centralizada. Como que você faz isso? Para evitar que isso aconteça, usa o próprio Tor em toda a máquina, usando o Runix, que é uma VPN descentralizada. Se você precisa de anonimato global, então você faz isso. Aí vem a pergunta, qual que é o sistema operacional que eu devo utilizar? Se você observar todas as medidas que a gente estudou, usa o mesmo sistema operacional que você já está acostumado a utilizar. A menos em algumas redes em que nem dá para fazer no Windows e nem dá para fazer no Linux. Você tem que usar um específico, aí não tem jeito, aí você vai ter que usar o sistema operacional que a rede comportar. Mas na maioria dos casos, usa o que você já está acostumado a fazer. Por fim, tem a pergunta, né? Eu estaria sob vigilância constante de hackers e policiais quando eu acesso a Deep Web? A resposta é não. Em primeiro lugar, porque você está anônimo, entenda isso. Se você está anônimo, as pessoas, os policiais, os criminosos não têm como te vigiar. É basicamente essa a própria ideia do anonimato. Tem uma razão pela qual você está anônimo e é justamente para que isso não aconteça. É possível quebrar o anonimato? Sim, é possível se você baixar um arquivo e executar esse arquivo sem que esteja com uma VPN global. A gente já explicou a respeito de como isso acontece. Agora, a questão é, se você tomar os devidos cuidados, ninguém vai te identificar e você não vai estar sob vigilância. Por melhor que esses caras sejam, que o hacker ou que o policial seja, eles não são magos, eles não são feiticeiros, eles não conseguem fazer o que quiserem com apenas alguns cliques. Isso não existe, simplesmente não existe. Toda ação envolve a descoberta de uma vulnerabilidade que tem que ser explorada. E você pode impedir que essa vulnerabilidade ocorra seguindo as recomendações que eu exibi aqui. Além disso, as pessoas sabem que esse tipo de vulnerabilidade é raro e as pessoas não estão ali à espreita esperando a vulnerabilidade para te hackear só por diversão. Por mais que alguns canais tenham te dito isso, isso simplesmente não existe. Na maioria das vezes, mesmo que você fique vulnerável por um período bem curto, não tem maiores implicações. Especialmente se você está agindo dentro da lei, e é o que eu realmente espero que você esteja. Por fim, caso por acaso você revele o seu endereço de IP de alguma forma, relaxa. No pior dos casos, alguém vai conseguir obter o seu endereço de IP, o seu provedor e a sua localização bem grosseira, sua cidade, por exemplo, e o seu histórico de torrents. A não ser que a pessoa tenha uma ordem judicial, e a pessoa não vai ter uma ordem judicial se você não cometer crimes, a pessoa não consegue chegar até você, a menos que ela tenha um poder muito grande de chantagem. Isso não vai acontecer a menos que você incomode pessoas muito poderosas, e não acho que você vai fazer esse tipo de coisa. Por fim, tem a pergunta, né? Vamos terminar agora. Acessar a Deep Web é ilegal? Na maioria dos países, incluindo o Brasil, não. Portugal, se eu não me engano, também não. No Egito, sim. No Turcomenistão, eu não tenho a mínima ideia. E você vai ter que pesquisar se você mora em algum desses países que eu não falei aqui. O que eu acho também um tanto improvável. Agora, cometer crimes é ilegal. Cometer crimes realmente é ilegal. E seja na Deep Web, seja em qualquer outro lugar. Então, não cometa crimes. Ah, mas o que é crime? Pirataria é crime? Assassinato é crime? Conversa com um advogado, eu não sei te dizer, mas um pouco de bom senso te permite deduzir muito bem o que é crime e o que não é. Eu repito, não cometa crimes na Deep Web. Isso é fundamental para garantir a sua segurança. Em linhas gerais, se o seu objetivo é acessar para conhecer, sem participar de atividades específicas, não precisa se preocupar, porque acessar a Deep Web não é ilegal, por mais que você veja atividades ilegais ocorrendo. Então esse foi o vídeo.